A serva do Senhor, mais abaixo, ela diz que nós seremos levados perante tribunais e concílios. Seremos questionados pelas mentes mais sutis e terríveis. E cada pilar da nossa doutrina será severamente questionado. E se nós não termos um sólido pilar, muitos de nós seremos arrastados pelos ventos. Ninguém deve confiar no irmão que está aqui. Individualmente, temos essa tarefa de nos desenvolver. Não confia no irmão do ministério, no irmão que domina as Sagradas Escrituras. Individualmente, vamos responder perante concílios e tribunais. E não só no geral, mesmo até os pastores, mesmo até os ministros. Vamos ler isso na página 32 ou 33. A serva do Senhor diz assim, na página 33. Tem-me sido mostrado que há muitos de nossos ministros que supõem coisas que não sabem por si mesmo, por estudo atento e crítico das Escrituras, se estão crendo na verdade ou no erro. Mesmo os nossos ministros, os pastores, existem muitos que estão a supor coisas, pregam coisas, que eles em si mesmos não sabem, por um estudo atento e crítico, se estão crendo no erro ou na mentira. E ela diz que há uma preguiça acentuada que acomete uma vasta classe dos nossos ministros, dos nossos irmãos, que esperam que outros pesquisem as Escrituras por eles e tomam as palavras da verdade de seus lábios como fatos verídicos, mas não sabem se é verdade biblicamente própria, por pesquisa individual e por profundas convicções do Espírito de Deus no próprio coração e na própria mente. Meus irmãos, temos irmãos aqui que esperam que outros pesquisam por eles. Não, não pode ser assim. Não pode. Nós devemos pesquisar a palavra de Deus por nós mesmos. Ninguém pode depender de outro. Ninguém pode ser refletor de pensamentos de outros. E quando você é refletor de pensamentos de outro, você torna-se uma marionete. Você te mexe aqui. Quando vem um vento de doutrina, te levam. Vem outro, te levam. Vem outro, te levam. Chamam a igreja de Babilônia, você também é Babilônia. Vem os antitrinitarianos, você também torna-se antitrinitariano. Dentro do mundo adventista do sétimo dia, é o mundo mais dividido, de várias setas, ministérios, grupos. Existem grupos estranhos, meus irmãos, dentro do adventismo. E que se você não domina as Sagradas Escrituras, você vai mesmo se desviar. Vai se desviar. Então, existe essa classe, né? A verdade precisa encontrar convicção no espírito e na nossa mente. Ela diz, nosso povo deve entender a verdade bíblica individualmente, de modo mais completo, pois certamente serão chamados perante concílios, serão criticados por mentes críticas e súteis. Satanás, no último grande drama, está a preparar mentes críticas e súteis que vão te fazer até duvidar do sábado, que é bíblico. Uma manobra na palavra de Deus. Você vai duvidar daquilo que você crê hoje. Vais duvidar do santuário. Vais duvidar da natureza humana de Cristo. Vais duvidar que o espírito de profecia
ou é a palavra inspirada por Deus. Satanás, nesse último grande drama, está a preparar mentes súteis. E ela diz o seguinte, uma coisa muito importante, meus irmãos. Uma coisa é consentir com a verdade, outra coisa é, mediante atento exame como estudante da Bíblia, saber o que é verdade. Uma coisa é, nós como membros, consentir que o sábado é verdade, e outra é, mediante um estudo atento e crítico, sabermos por nós mesmos o que é verdade. Meus irmãos, quando chegar o tempo, me dá um sinal. Né? Sim, sim. Yeah. Nós temos... Falta quantos? 9, né? Yeah. Porque temos aqui um jornal, se for para depender de mim, é mesmo descarregar, né? Yeah. Então, individualmente devemos entender a palavra de Deus, não só nesse aspecto, mas espiritualmente é necessário que também haja uma independência como indivíduos. Estamos juntos, irmãos? Ninguém pode depender da fé do outro. Individualmente, espiritualmente, diante da balança de Deus, somos pesados individualmente. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Vamos ver esses fatos. Ezequiel 18. Vamos procurar ser mais diligente, temos já pouco tempo. Individualmente, precisamos nos apresentar a Deus. Ezequiel 18, no versículo 19 e 20, diz assim: contudo, dizes, porque não levará o filho à iniquidade do pai. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos. Não percebi. Ezequiel 18, no versículo 19. Vou repetir a leitura. Contudo dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? É uma questão. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e cumprir, certamente viverá. Pois a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, individualmente temos responsabilidade. O filho não se beneficia da justiça do pai, nem o pai se beneficia da justiça do filho. A alma que pecar, esta morrerá. Vamos ver também em Ezequiel 14, 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Deus, eles não livrariam nem filho, nem filha. Tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Ainda que Noé, Daniel estivessem no nosso meio, pela sua justiça, eles não livrariam os seus filhos. Individualmente, eles seriam aceitos por Deus, individualmente. O grande conflito também espelha isso, que individualmente temos responsabilidade. Vamos ver na página 23, isso fala da condenação de Jerusalém. Quando a cidade foi condenada, quando os juízos foram pronunciados, quando os líderes da nação judaica crucificaram Cristo, diz a serva do Senhor no grande conflito na página 23, diz o seguinte: durante 40 anos, após a condenação de Jerusalém,
ser proferida por Cristo, delongou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os rejeitadores do seu evangelho e assassino de seu filho. Então, depois de Jerusalém ser condenada, Deus retardou o juízo sobre aquela cidade. Deus foi longânimo, misericordioso com aqueles que rejeitaram o evangelho e assassinaram seus filhos. Mas por quê? Havia muitos entre os judeus que estavam na ignorância com relação ao caráter e à obra de Cristo. E os filhos não haviam desfrutado as oportunidades ou recebido a luz que os seus pais tinham desdenhado. Por intermédio da pregação dos apóstolos e dos seus associados, Deus faria com que a luz brilhasse sobre eles. Seria-lhes permitido ver as profecias se cumprir, e não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando o conhecimento de toda a luz dada aos seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional a eles concedida, tornaram-se participantes dos pecados paternos e encheram a medida da sua iniquidade. Amém, povo de Deus? Amém. Então, ninguém é condenado. Os filhos em Jerusalém, por exemplo, não foram condenados pelos pecados dos seus pais. Se bem que os pais, ao condenarem Jesus, disseram que o sangue de Cristo recai sobre quem? Sobre eles e também sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes. Mas Deus disse que não. Essa ignorância é vossa. É vocês que estão a rejeitar. Os filhos que estão a nascer, vou lhes dar também a oportunidade. Então todos eles tiveram pleno e a oportunidade de conhecerem a verdade, as profecias concernentes Jesus Cristo. Apesar de que individualmente temos certa irresponsabilidade e que ninguém carrega a culpa de ninguém, mas na Bíblia encontramos uma certa classe que a sua influência, o seu desagrado com Deus, acabava por contaminar toda a nação. Apesar de que temos tarefas individuais, mas devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. A Bíblia fala do pecado de Acã. Acã, por ele ter desobedecido a Deus, o que aconteceu com o povo de Israel? Perderam a guerra, muitos sofreram. Quer dizer que pelo pecado de um, muitos podem ser quê? Podem sofrer pelo pecado de um. Mas calma aí, será que Deus está agindo negativamente? Não. Existem luzes adicionais. E existe uma classe muito importante, que é a classe dos sacerdotes. Todo o santuário, na página 62, a classe dos sacerdotes, os ministros, esses carregam uma responsabilidade muito grande. Diz o seguinte: o sumo sacerdote devia agir pelos homens nas coisas pertencentes a Deus, para expiar o pecado do povo. Isso em Hebreus 2,17. Era mediador para ministrar pelo culpado. O sumo sacerdote representava, ou melhor, o sumo sacerdote representava todo o povo. Vamos ver. Todo Israel era considerado como estando nele. A prerrogativa gozada por ele pertencia a todo o povo. As bênçãos que o sumo sacerdote gozava, também o povo gozava. Se o sumo sacerdote pecava, levava também o povo em pecado. Que o sumo sacerdote
representava toda a congregação, se vê primeiro pelo fato de levar o nome das tribos gravada nas pedras sardônicas que trazia nos ombros. Então, as vestes sacerdotal, na coleira, chama-se coleira, né? O efode, é isso? A coleira sacerdotal tinha pedras aqui, no lado 6 e no outro lado 6, que representava as 12 tribos de Israel. E no colete também havia outras pedras aqui em frente, que também eram 12 pedras. Quer dizer que o sumo sacerdote levava o povo de Israel nos ombros e aonde? No coração. É isso, meus irmãos. Aqui diz o seguinte: nas pedras sardônicas que trazia nos ombros, e segundo pelos mesmos nomes gravados nas 12 pedras do peitoral. A divina explicação dessa representação dupla de Israel na vestimenta do sumo sacerdote é que levaria os nomes sobre ambos nos ombros para a memória diante do Senhor. Sempre que o sumo sacerdote olhava para a esquerda, via-se refletido o quê? As pedras. Hein? Que as pedras preciosas, rubi, esmeralda, pérola, todas as pedras estavam aqui. Sempre que ele virava para a direita, também vinha aqui as pedras. E isso lhe dava a sensação de que ele tinha o quê? Uma grande responsabilidade. E quando ele virava para baixo, vinha também mais umas pedras no peito. Era uma responsabilidade que ele tinha. O sumo sacerdote, a versão do 70 reza, diz: o sacerdote ungido, se o sacerdote ungido pecar, de modo a trazer pecado sobre o povo, o sacerdote ungido naturalmente é o sacerdote. Quando ele pecava, o povo também pecava. Sua ação oficial era reputado como sendo deles. A nação inteira partilhava do pecado do seu representante. Do contrário, também acontecia quando ele vivia uma vida purificada. Quer dizer que os ministros, os sacerdotes, os líderes, quando vivem uma vida de transgressão, acabam por afetar toda a congregação. A espiritualidade dos membros também baixa. Porque eles não estão a ser uma boa influência espiritual. E um mundo muito poderoso que a gente não vê é o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais forte que o mundo físico. Aquilo que nós fizemos no mundo espiritual, que é o pecado, as coisas erradas, afeta de uma forma terrível no mundo físico. Então, se os sacerdotes vivem uma vida de transgressão, afetam a igreja toda. Por isso é que nós hoje estamos a ver a igreja do jeito que está. São os pecados da liderança. Por isso é que a primeira obra de reforma deve começar lá na liderança. Deve começar lá na liderança. Depois aqui embaixo, os membros olhando pela sua liderança, olhando para o rosto deles, refletindo luz, clareza, retidão, santidade, eles também poderão ser refletores dessa luz. Mas se os líderes refletirem o pecado, você pode se esconder, mas a influência se vê na congregação, se vê nos nossos ministérios, se vê nas nossas famílias. É o pecado que tem feito com que o evangelho não avance, né?